Mohamed, o Paulinho da Força convidou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, até hoje tucano, fundador, né, do partido tucano, PSDB, para se filiar ao Solidariedade e ser vice do Lula. E hoje, o ex-governador Márcio França, que foi vice do Alckmin, que é muito ligado ao Geraldo Alckmin, disse publicamente que ele entende que a possibilidade do Alckmin ser vice do Lula é de 99%. Ele explicou assim, perguntaram para ele assim, na Rádio Bandeirantes, perguntaram assim, o Alckmin seria o José de Alencar dessa edição nova do Lula? Ele falou assim, não, o Alckmin tem a mesma credibilidade, a mesma força do José de Alencar, mas o José de Alencar era um milionário e o Alckmin é um duro. Ele definiu assim. Na verdade, eu acho que seria o melhor dos mundos pro Márcio. O Márcio tem que apostar nisso, mas eu duvido que isso aconteça. Eu não acho que o Geraldo Alckmin vai ser vice do Lula. 99%, hein? Não, isso não é a opinião do Márcio. Se a opinião do Márcio tivesse 100% de certeza, ele tinha ganho a eleição para governador, ele não teria cometido os erros que ele cometeu. Foi ele que perdeu a eleição, não foi o Dória que ganhou. Inclusive aqui na Baixada, né? Exatamente. Foi onde então, ele perdeu. eu não acho que o Márcio também seja um oráculo. O Alckmin comprometeria a biografia dele, sendo vice do Lula. Pode ser? Pode. Eu não acho que é 99%. Primeiro porque tem algumas coisas acontecendo, é lógico. Quanto mais o Alckmin demora para sair do PSDB, mais ele permite e tem permitido que Dória e Rodrigo Garcia se movimentem. E hoje, se o Alckmin, o ano passado, conseguia levar, por exemplo, 100 prefeitos com ele, 10 deputados federais, 10 deputados estaduais, hoje ele leva 2 federais, leva 10 prefeitos. Ele não leva mais. Não leva mais. Pode esquecer. Eles já se movimentaram. Eles têm a máquina do governo estadual na mão. E aí fica meio que claro que essa demora do Alckmin, que é típica dele, vai destruir o capital político dele. Quando ele tomar a decisão, ele já não representa mais o Geraldo Alckmin do ano passado, desse ano, do início desse ano. Isso, inclusive, tem irritado muito o Márcio, porque o Márcio precisa desta decisão do Alckmin para poder tomar a decisão dele. Todo mundo sabe que eles estão juntos. A própria aliança envolve problemas dos dois lados, porque o melhor dos mundos para o Márcio, por quê? Se o Alckmin for... Hoje o desenho é Alckmin e Márcio juntos, Márcio como vice do Alckmin, com um acordo de divisão de poder, candidato a governador, enfrentando o Haddad, pelo PT, e o Rodrigo Garcia, pelo PSDB. E o Tarcísio de Freitas. Esse não entra, não conta. E eu duvido que ele seja candidato. Eu acho que é muito mais fácil o Bolsonaro escolher essa chapa, no caso de se concretizar esta chapa, Márcio e Alckmin, para apoiar, ou então deixar, não tem o candidato em São Paulo, mas faz um acordo de não agressão. E aí, essa base que vai vir, Ricardo Salles, Weintraub e tal, de candidatos a deputado federal por São Paulo, iria migrar. A gente não pode esquecer, o Ricardo Salles foi secretário de meio ambiente do Alckmin. Inclusive, ele era completamente diferente do que ele foi como ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Né? É o tipo do político que se adapta ao chefe. Eu bati muito no Ricardo Salles. Agora, se você compara o Ricardo Salles Bolsonaro e o Ricardo Salles Alckmin, o Ricardo Salles era completamente diferente. O comportamento dele, a postura dele e o trabalho dele. Mas eu aposto nessa posição. Isso é um cenário. Agora, imagine o cenário que o Márcio quer. Alckmin sai a vice do Lula. Na negociação, PSB apoia o PT em troca de apoio do PT em alguns governos estaduais-chave, Pernambuco,
São Paulo, onde o PSB tem chances reais de ganhar. Espírito Santo. Isso significaria em São Paulo o seguinte cenário: Alckmin vai a vice do Lula, Márcio sai candidato a governador e Haddad tira o time de campo. E o PT, no máximo, indica o vice do Alckmin, do Márcio. E aí o Haddad ou sai ao Senado, ou fica como coordenador da campanha do Lula, que é uma das coisas que estão no horizonte. Entenderam que muda completamente o cenário. Porque hoje se vê que no segundo turno, haveria claramente um lugar garantido para a esquerda, para o Haddad. E aí Rodrigo Garcia e Márcio se enfrentariam, e Alckmin se enfrentariam para ir para esse segundo turno. Com esta mudança toda, some o Haddad, e aí você praticamente passa a ter certeza de um segundo turno entre Márcio França e Rodrigo Garcia. Esse cenário é o sonho do Márcio? É o sonho do Márcio. Para o Alckmin, não sei se é tão bom assim, porque o Alckmin tem todo um grupo político atrás dele para qual isso é impensável. O grupo político dele emagreceria mais ainda, que já emagreceu por causa desta relutância do Alckmin. Mas tem um outro ponto complicador. O problema não é o Haddad. Eu acho até que o Haddad abre mão da candidatura dentro dessa composição política, mas tem uma outra pessoa que já está berrando e vai atrapalhar. Chama-se Gleisi Hoffmann. Ela já disse que é totalmente contra essa ideia e que o PT não aceita essa aliança neste desenho, porque esse desenho só existiria se o PT abrisse mão da candidatura em São Paulo. Não tem sentido palanque duplo. Então você teria o Alckmin com vice do Lula e o PSB apoiando essa chapa e o PT também lançando candidato para bater no PSB. Não tem lógica. É que é da história do PT. O PT não se sacrifica, ele não abre mão de ser cabeça de chapa, mas nesse caso ele vai ter que aprender a fazer isso. É por isso que eu digo, é um cenário muito difícil para o Márcio pegar e jogar que 99% tem. Então por que o Alckmin já anunciou que só vai tomar a decisão de sair do PSDB em janeiro? Porque é isso que o Alckmin está fazendo e está minando o seu próprio capital político. Porque quanto mais tempo ele demora, mais apoio ele perde entre o grupo do PSDB que supostamente sairia junto com ele. Mas você já disse aqui que esse posicionamento do Alckmin sem se decidir faz com que todo jogo fique dependendo dele. Sim, mas vai ter uma hora que todo mundo vai ficar de saco cheio. Esse é o grande problema. É aquela história do saber o ponto onde você deve parar. E já passou o ponto? É como o blefe no jogo de pôquer. Se você blefar toda hora ou prolongar o seu blefe, você pode perder, você pode cair do cavalo. É a mesma coisa que está acontecendo com o Alckmin. Ele já passou do ponto. Eu não vejo razão para ter passado de novembro. Ele tinha que ter tomado a decisão a semana passada.